Olá, estamos começando mais um programa quadrangular, uma igreja em ação. Esse programa que todos os dias vai ao ar aqui nesta emissora para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Há um texto na palavra de Deus que está no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 em diante. Jesus, ele fala e diz assim para nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nesse texto fala de um convite de Jesus para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão oprimidos, para aqueles que estão sobrecarregados. Querido, quem sabe você tem vivido um tempo em que você se sente oprimido, em que você se sente sobrecarregado, em que as lutas diárias, quem sabe você enfrentou uma luta na sua casa, na sua família, quem sabe no trabalho, quem sabe por vezes hoje, no dia de hoje, você pensou até em desistir de tudo, em chutar tudo para cima. Eu quero dizer para você, quem sabe você acabou de mudar no canal, mas o Senhor tem uma palavra especial para você. Jesus te faz este convite. Jesus pede a você esta oportunidade. Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados. Queridos, eu quero te dar essa notícia. Quando você vai cansado, sobrecarregado, quando você sente que as lutas do dia a dia estão te oprimindo, te apertando, Jesus, ele diz: eu vou te aliviar, eu vou te abençoar. Você vai tomar sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Sabe, querido, andar com Jesus não é pesado. Andar com Jesus te traz paz, te traz alegria e te traz, acima de tudo, a vida eterna e a salvação. Por isso, essa programação é para abençoar a sua vida. É para que você tenha um tempo de paz, para que você tenha um tempo de alegria, para que você tenha um tempo de refrigério. Experimenta isso. Experimenta vir a Jesus. Eu quero aproveitar esse momento e anunciar a você que está me assistindo por essa emissora, que você procure uma igreja evangélica. Aí em Votorantim nós temos dezenas de igrejas que falam de Jesus, que falam a respeito do amor de Jesus. Visite uma das nossas igrejas do Evangelho Quadrangular. Se você puder estar conosco na nossa igreja, eu ministro todos os domingos, nós temos culto no domingo e também nas quintas-feiras. No domingo, nossos cultos nós temos em 2 horários. Nós temos às 9 da manhã e às 18 horas. Eu espero você. Será uma imensa alegria receber você lá na nossa igreja, no Jardim Novo Horizonte, em Sorocaba, na rua Pascoal Augusto Verlangieri, número 75. Será uma grande alegria estar com você lá. Se você puder também e quiser nos ligar, nós temos uma equipe preparada, pastores que vão te atender, que podem orar pela sua vida, e o nosso telefone é o 3033 21 28. Você pode ligar, nós temos pastores para te atender, para orar pela sua vida, especialmente por você. Eu gostaria que você permanecesse aí, porque daqui a pouco a gente volta e eu quero orar pela sua vida para abençoar a sua casa. Se você puder, se prepare aí um copo com água, prepare este momento de oração para que você possa ser abençoado e esta bênção chegue até a sua casa, até a sua família e Deus possa realizar o sonho, o desejo do seu coração e possa aliviar este sofrimento, esse peso, essa angústia que você tem sentido. Eu tenho certeza que Deus vai derramar o óleo da unção, da bênção, do refrigério sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fica aí, não saia daí e até daqui a pouco a gente volta. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 15. Diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis. Vamos lá, para que vades e deis e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Irmãos, tem um texto que nos mostra quando Jesus chama a Pedro, eles estão
lá em Lucas 5, vai falar desse texto e o texto da pesca maravilhosa. Já ministrei essa palavra aqui com vocês a respeito de duas pescarias, uma pesca fracassada e a outra maravilhosa. A fracassada, ele estava no melhor horário, com a rede certa, estava preparado, mas não havia pescado nada. A Bíblia diz que Pedro e os outros estavam lavando as redes, desanimados. E Jesus chega para eles e pergunta para eles: olha, o que vocês apanharam? E eles dizem: olha, não apanhamos nada. E nessa primeira fase, a Bíblia diz que Jesus fala para Pedro: olha, vá então até mar alto e lance as redes. E a Bíblia diz que ele foi até mar alto e lançou as redes. Ele obedeceu a palavra de Jesus, embora aquilo era algo que para ele fosse totalmente impensado, embora ele pudesse, no primeiro momento, até rejeitar aquilo, porque quando Jesus chega de manhã, e depois de passar a noite inteira pescando, eles não apanharam nada. Então, quando Jesus pergunta para ele: olha, vocês apanharam alguma coisa? Não disseram nada. E esse texto tem a ver com o nosso chamado, tem a ver com aquilo que Deus faz na nossa vida. No primeiro momento, nós não tínhamos nada. Nós talvez até tínhamos talento, talvez até a gente estava no horário certo, mas as coisas eram só um fracasso. As coisas não fluíam, as coisas não caminhavam, não andavam. Assim era na nossa vida. Mas Jesus veio para nós e falou: olha, eu vou dar peixe para você. E aí os milagres aconteceram na nossa vida. Nós fomos curados, Ele nos prospera, nós fomos alcançados, fomos transformados, e as coisas começam a acontecer na nossa vida, a tal ponto que a Bíblia diz que quando Pedro chega e começa a pescar, aquilo que ele achava impensado, aquilo que ele nem acreditava que fosse acontecer, porque não era o horário apropriado, a Bíblia diz que o barco quase vai a pique, e ele precisa chamar outros barcos para ajudar, ou seja, ele começa a abençoar outras pessoas. E a Bíblia diz que depois deste momento, Pedro, que há pouco tempo havia dito que não acreditava que pudesse pescar naquele horário, Pedro se dobra, reconhece o senhorio de Jesus, fala que Jesus é o Senhor, e Jesus aqui em Lucas 5 fala: olha, a partir de hoje, Pedro, você pescou aqui, mas eu não quero mais fazer você um pescador de peixes, você será um pescador de homens, você será um pescador de almas. E o que eu entendo aqui, irmãos, o que Deus nos mostra aqui, é que Deus faz isso na nossa vida. Primeiro, Ele deu peixe para Pedro, quando ele estava numa situação em que ele queria peixe, mas ele não tinha peixe, e Deus deu para ele. Quem sabe você chegou aqui um dia, e você queria uma cura, e Deus te deu uma cura, Deus te libertou, Deus abençoou a sua família, Deus te deu uma razão de viver, Deus me deu uma direção, Deus me deu um caminho. Hoje, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o que eu tenho de mais precioso na minha vida, que é a minha salvação, que é a vida eterna. Hoje, eu tenho um caminho para andar, eu tenho alguém para seguir. Jesus falou: olha, a partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens, de almas. E a Bíblia diz que Pedro deixou as redes e começou a seguir Jesus, a andar com Jesus, deixou a companhia de pesca, a empresa de pescaria dele, e começou a andar com Jesus. Mas chega uma fase, irmãos, em que a gente começa a ver que Deus nos abençoa, Deus
nos transforma, Deus derrama bênção sobre as nossas vidas. Mas chega uma fase em que a forma de Deus ouvir a nossa oração tem uma condição, exige uma condição. Fala comigo, exige uma condição. Pergunta para o seu irmão aí, qual é a condição? Sabe qual é a condição para que Deus ouça a sua oração? Sabe qual é a condição para que tudo quanto você peça ao Pai, Ele vô-lo conceda? Você pode ter desejos no seu coração, mas tem uma condição, para que tudo que você peça ao Pai, Ele vô-lo conceda. A primeira coisa que Deus fala para nós aqui, em João 15, é que não foi vós que escolheste a mim, não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Mas Ele nos escolheu com um propósito, diga aleluia. Fala comigo, o Senhor me escolheu com um propósito. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que Ele nos escolheu com um propósito, para que vades e deis, diga forte, para que eu vá, diga forte, para que eu vá e dê fruto. Fala comigo, eu preciso gerar frutos. A condição para que tudo que eu peça ao Pai, Ele me conceda, é gerar frutos. Amém, irmãos? Será que nós estamos gerando frutos? Será que nós somos árvores frutíferas? Será que realmente nós estamos gerando coisas que agradam a Deus? Sabe, queridos, a Bíblia nos fala a respeito do risco, até mesmo da nossa salvação. O risco que nós corremos quando nós não geramos para Deus, quando nós não geramos para o Senhor. Há um texto na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 13 e 14, que diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, Jesus, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, Jesus, que falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Um tempo depois, quando os discípulos voltam, aquela figueira está seca, esturricada. Gozado que a figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. Muitas vezes, irmãos, nós temos dons, temos talentos, temos capacidade, Deus nos deu o Espírito Santo, temos até conhecimento da palavra, a gente conhece a palavra, a gente tem talentos, mas a gente não usa isso, a gente não gera, nós não geramos fruto, nós não estamos dando frutos e não produzimos. E Deus espera que eu e você possa produzir, diga graças a Deus. Amém, irmãos? Fala comigo, gerar. Fala, eu preciso gerar. Amém, irmãos? Deus deu para mim e para você a unção da multiplicação, para gerar. Há um texto, o Evangelho de Lucas, que fala também mais fundo ainda sobre isso. Fala uma parábola. No livro de Lucas, capítulo 13, no versículo 6, diz assim: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho, corta, porque ocupa a terra inutilmente. Respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave, a esterque, e se der fruto ficará, senão depois a mandarás cortar. Olha que texto, vai mandar cortar.
a árvore que não produz frutos. Sabe, irmãos, o Senhor nos chamou para produzir frutos. Fala comigo, Deus me chamou para produzir frutos. Ele não nos chamou para ser empresário, para ser pastor. Ele chama, dá talentos, dá dons, mas o que Ele espera de nós, ser levita, ser cantor, ser adorador, dança, tudo isso faz parte. Mas o que Deus espera de mim e de você é que a gente gere fruto. Quem está entendendo isso, diga amém. Um dia, irmãos, nós vamos estar diante de Deus e Ele vai querer saber quais foram os frutos que nós produzimos, quais foram os frutos que nós geramos para Ele. Ele nos chama para dar frutos. Ele nos abençoa, Ele pode te dar uma pesca maravilhosa, Ele pode te curar, pode te libertar, mas Ele não te chamou só para isso, para você ser milionário, para você ser rico, para você ser próspero, para você ser curado. Ele nos chama para gerar fruto, para que o seu pedido, para que a sua oração seja aceita, nós temos que gerar fruto. Quem está entendendo isso, diga amém. Fala comigo, João 15, 16. A fim de que tudo, quanto em nome de Jesus, diga comigo, a fim de que tudo, quanto em nome de Jesus, eu pedir ao Pai, Ele me conceda, eu preciso gerar fruto. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Você crê que você precisa gerar fruto, querido? Quem aqui é filho de Deus, diga aleluia. Quem já encontrou Jesus, diga amém, glória a Deus. Então, meu irmão, nós precisamos gerar frutos. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos ter sede de ganhar almas para Jesus, de testemunhar de Jesus, de falarmos do carro, na empresa, no trabalho, na escola, falar de Jesus, testemunhar de Jesus. Nos dias que nós vivemos aí, irmãos, tem muita gente morrendo sem conhecer Jesus. Tem muita gente com a família destruída, porque não conhece Jesus. Mas a Bíblia diz que o Senhor me escolheu. Fala comigo, o Senhor me escolheu. Diga forte, o Senhor me escolheu, porque Ele sabe que eu posso ir, eu posso gerar fruto, fruto que permaneça. Amém, irmãos? Quais frutos que vão permanecer para a vida eterna? São os filhos que você vai gerar. Você foi escolhido por Deus para gerar filhos, para produzir para o Senhor. Nós precisamos ganhar almas. Há um texto, irmãos, eu vou encerrar essa palavra, não vou me alongar nela, mas no livro de Mateus, capítulo 7, a Bíblia diz que a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Às vezes, irmãos, a gente vê pessoas que muitas vezes querem falar algumas coisas, mas você olha para a vida dela, cadê os frutos dela? Cadê os frutos que ela gerou? Será que ela tem fruto para poder falar alguma coisa? A árvore você conhece pelos frutos. A árvore boa, ela dá bom fruto. Amém, irmãos? Então, para nós gozarmos de um título de árvore, de alguém que está ligado em Jesus, de alguém que realmente nós temos que gerar frutos. No livro de Mateus, capítulo 25, o Senhor vai falar a respeito daquele dia em que todos nós vamos estar diante dEle. Todos nós vamos aparecer diante dEle. E Ele fala a respeito da parábola da figueira. E Ele diz assim: aprendei com essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximos às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Fala comigo, a palavra de Deus permanece para sempre. Diga forte, a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus não muda, não falha, não vai passar.
Versículo 36 diz assim: porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem, pois, é o servo fiel e prudente, que construiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar assim. Amém, irmãos? O Senhor um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Um dia todos nós vamos dar contas para Deus. E uma condição para que Ele ouça a nossa petição é que a gente gere frutos, é que a gente produza frutos que permaneçam para a vida eterna. Deus quer usar a minha vida e Deus quer usar a sua vida. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Com vocês, meu grande amigo L. Cris. Meu grande amigo Marquinhos Gomes, muito obrigado. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim.
Olá! Nós da Igreja do Evangelho Quadrangular temos o prazer de recebê-lo em um dos nossos cultos como convidado especial. Venha participar conosco. Terça-feira, culto de oração, estudo da Palavra do Senhor. Quinta-feira, a quinta-feira da vitória. Venha receber uma vitória para você com a campanha 7 dias da provisão de Deus. Deus tem provisão para a tua vida. Domingo, com 2 horários para abençoar a sua vida. Às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 18 horas, uma bênção para a sua família. Venha buscar a Deus para abençoar o seu lar. Deus tem um novo horizonte para você. Olá, nós estamos de volta e agora nós vamos orar juntamente com você. Eu gostaria que você que pode, aponhe aí o seu copo com água e nós vamos orar, clamar a Deus para que esta água se torne o remédio de Deus para a sua vida. Se você puder, feche seus olhos comigo e entra em espírito de oração. Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que eu oro agora, meu Deus, juntamente com essa pessoa, com essa vida que me acompanha nessa programação. Ó Deus, pedindo a Ti a Tua bênção sobre este copo com água, que verdadeiramente se torne o remédio de Deus para levar a cura, a paz, a restauração para este lar, para esta família. Deus, é somente o Senhor que pode levar cura para este lar, para esta família, para esta casa. Por isso, meu Deus, na autoridade do Teu nome, eu consagro agora, aonde chega o som da minha voz, aonde chega esta programação, eu agora ministro a cura, a libertação, a restauração total, a paz que vem de Ti e que excede todo entendimento. Eu abençoo agora. Nós ligamos aqui na terra, está ligado no céu. Nós ligamos a cura, a restauração, a bênção total sobre esta vida, sobre este lar, em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome agora este copo com água, crendo na cura, na bênção sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Querido, eu quero agradecer muito a sua participação conosco nessa programação. Esperamos revê-lo novamente nesse mesmo canal, que você possa participar conosco. Se você puder estar em uma de nossas igrejas, nós temos diversas igrejas na cidade de Sorocaba e temos também diversas igrejas do Evangelho Quadrangular aí na cidade de Votorantim. Mas, se você puder nos dar a honra da sua presença, nós estamos no Jardim Novo Horizonte, em Sorocaba, na rua Pascoal Augusto Verlangieri, número 75, é lá no Jardim Novo Horizonte. Eu espero você lá. Se você puder ligar para nós temos pastores para orar pela sua vida, quem sabe você quer conhecer o nosso ministério, ligue para nós, o nosso telefone é 15, o código de Sorocaba, e é o 30 33 21 28. 30 33 21 28. Querido, que Deus abençoe abundantemente. Este é o seu programa Quadrangular, uma igreja em ação.